Irmãos, vamos abrir novamente a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Faremos a leitura a partir do verso 28 até o verso 30. Evangelho de João, capítulo 19, 3 versos apenas, 28, 29 e 30. Evangelho de João, capítulo 19, do verso 28 até o verso 30. Façamos a leitura em conjunto destes versos. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vamos novamente orar? Queria que você pedisse que Deus, por meio da sua palavra e do seu espírito, falasse ao seu coração, falasse ao coração da igreja, daqueles que nos visitam nesta noite, os nossos convidados, que o propósito desta reunião, deste culto, é louvarmos e adorarmos a Deus, como também sermos alimentados pela sua palavra. Ore a Deus, peça a Deus para que isso aconteça neste momento agora. Mais uma vez, Senhor, como teu povo, nos reunimos aqui nesta noite. E neste momento, ó Deus, que acabamos de ler a Tua palavra e vamos explicá-la, mais do que isso, vamos meditar, suplicamos então a iluminação do Teu Espírito. Assim como Tu levaste João a escrever esta narrativa, os fatos que aconteceram na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito, Senhor, que em nós habita, possa, ó Deus, descortinar diante dos nossos olhos as maravilhas da Tua lei, para que sejamos edificados uma vez mais, fortalecidos, animados, encorajados, servos, e que, enfim, a Tua palavra cumpra o Teu propósito nesta noite. Nós te suplicamos no maravilhoso e poderoso nome de Jesus. Amém. Você já começou algum projeto na sua vida que, ao pensar neste projeto, ele está inacabado? Você já começou a fazer algo e parou no meio do caminho? Eu já. E certamente todos vocês. Mas quando olhamos para a narrativa, para estes versos que acabamos de ler, Jesus, ele cumpriu todo o propósito que o Pai tinha para a sua vida. Jesus, ele cumpriu cabalmente o seu trabalho. Ele cumpriu a sua missão. Nestes 3 versos nós encontramos pelo menos aqui 2 vezes o Senhor Jesus Cristo falar que, ao observar e vendo que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, ele disse então: tenho sede. E o último verso, depois de darem um pouco de vinagre ao Senhor Jesus Cristo, ele brada, aqui há uma exclamação: está consumado. Vamos olhar um pouquinho para essa narrativa e ver quais lições podemos tirar para as nossas vidas nessa noite. Pelo menos aqui nesses versos nós encontramos, das 7 palavras da cruz que o Senhor Jesus pronunciou, pelo menos 2 estão aqui. A primeira está no verso 28. Para se cumprir a Escritura, ele disse: tenho sede.
Aqui nós podemos ver Jesus cumprindo, de fato, todas as profecias em relação à sua vida. Nós encontramos pelo menos 2 salmos em que podemos considerá-los como salmos messiânicos, que se cumpre neste exato momento aqui na vida de Jesus. E eu queria que pelo menos nós observássemos esses 2 versículos destes 2 salmos. O primeiro encontra-se no Salmo 22, o versículo 15. Abram comigo, por favor. E o outro salmo, para ganharmos tempo, está no Salmo 69, verso 21, a parte B. O primeiro salmo é o Salmo 22, verso 15. E o outro salmo é o Salmo 69, versículo 21, porém só a parte B. Leiamos o Salmo 22, verso 15. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Este salmo é um salmo de Davi, que inclusive Jesus, na cruz, declara o início deste salmo: Deus meu, por que me desamparastes? Aqui no verso 15, nós temos então o cumprimento deste versículo, neste 5º brado do Senhor Jesus Cristo na cruz. Agora vejamos o Salmo 69, somente a parte B do versículo 21. Ou melhor, leiamos todo o versículo 21 do Salmo, o versículo 21 do Salmo 69, todos juntos. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Porque logo no início tentaram dar um vinho que Marcos cita, que era um vinho tão forte que na verdade era um vinho entorpecente. Alguns comentaristas dizem que algumas pessoas piedosas levavam até mesmo este vinho tão forte, entorpecente, para que aqueles que morriam no ato da crucificação ou eram crucificados, pudesse assim amenizar a dor. Mas este vinho Jesus não bebeu. Jesus bebe então este vinagre, que era um vinho fraco, que normalmente os soldados levavam para eles mesmos tomarem no momento ali em que aquelas pessoas estavam sendo crucificadas. Foi deste vinho fraco que alguns evangelhos chamam de vinagre, que deram de Jesus a beber. Mas aqui então, neste verso 28, se cumpre as Escrituras. Jesus, ele não somente teve sede fisicamente como homem, eu vou falar um pouco sobre isso, mas ele teve sede fisicamente falando, para que as Escrituras de fato se cumprissem na sua vida, assim como nós acabamos de ler nestes 2 salmos. Ele teve sede, assim como ele teve sede quando ele se encontrou com a mulher samaritana, naquele poço. Após uma longa caminhada com seus discípulos, ele para ali junto ao poço e pede de beber para aquela mulher. E neste momento agora, após a sua crucificação, durante a sua crucificação, certamente naquela tarde ensolarada da Judéia, ele ali, sendo crucificado, ele pede de beber. É interessante que um dos comentaristas, ele coloca dessa forma: Jesus sofreu sede para o seu povo, e ele mesmo se torna então uma fonte eterna de águas vivas. Ele mesmo tinha declarado isso. João narra no capítulo 7, do verso 37 ao 39, ele diz que ele é água viva, é uma fonte de água viva. Todo aquele que se aproxima, não somente se aproxima, o recebe como Senhor e Salvador. O texto diz que jamais terá sede. Jesus então, diz o texto do verso 28, que estava tudo consumado. Para se cumprir então as Escrituras, ele diz: tenho sede. O verso 29 diz que estava ali então um vaso cheio de vinagre. Conforme eu disse, era um vinho fraco, um vinho azedo que os soldados levavam. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo,
lhe achegaram a boca. Só um fato historicamente que nos filmes, e às vezes nós temos em mente que aquela cruz onde Jesus estava, e ao seu lado aquelas outras duas cruzes com os ladrões, nós pensamos que ela talvez estivesse a 5 metros, 6, 7 metros acima do chão. Mas, pelo que compreendemos, Jesus não estava tão alto assim. A cruz, possivelmente, ela estava próxima ao chão, fixada próxima ao chão, a ponto do soldado precisar levantar apenas um pouco o caniço de sopo, que era um galho, uma planta, e ali numa esponja embebedada com este vinho ou com este vinagre, dar a Jesus a beber. E certamente, este pouquinho de vinagre, este pouquinho de vinho fraco, deu ao Senhor Jesus condições de dar um brado que todos nós conhecemos, que está no verso 30. Está consumado. Certamente você já ouviu um pouco sobre esta palavra. E eu queria só destacar alguns aspectos desta palavra está consumado. Essa palavra no texto original significa tetelestai. Era uma palavra muito corriqueira na época de Jesus Cristo. Eu tentei conjecturar algumas palavras dos nossos dias que são utilizadas assim, com vários propósitos. Por exemplo, quando eu falo manga, o que você pensa? Alguém pode falar aí pelo menos? Quando eu falo manga, fruta, mas sabe o que eu estou pensando? Na manga da camisa. A palavra tetelestai, ela tinha vários significados ali no contexto de Jesus Cristo. E eu quero destacar alguns significados daquela época. E sabendo que nenhumas palavras que saíram da boca do mestre foram palavras soltas, avulsas, sem pensar, eu tenho certeza que essa palavra está consumado. Ela certamente está ligada ao contexto da época também, que não podemos destacar. Alguns aspectos, por exemplo, quando uma pessoa de posse tinha servos e entregava a estes servos alguma designação, algum trabalho, este servo, após o trabalho realizado para o seu senhor, ele chegava até o seu senhor e declarava, tetelestai, ou seja, está terminado, está consumado o trabalho. E no próprio Evangelho de João, nós compreendemos esta palavra na vida do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo João capítulo 1, por favor. Ou melhor, João capítulo 17. Algumas folhas somente. O versículo 4. João capítulo 17, versículo 4. O que diz? Leiamos. Eu te glorifiquei na terra, consumada a obra que me confiastes para fazer. Aqui é a oração chamada oração sacerdotal. Jesus, já vendo a sua crucificação, a sua morte, ele diz ao Pai, eu te glorifiquei na terra, ou seja, a minha vida foi para viver para a sua glória, para cumprir o teu propósito, os teus desígnios, tudo que o Senhor determinou. Ele diz, consumada a obra que me confiastes para fazer. Jesus disse, tetelestai, Pai, eu terminei a obra que o Senhor me entregou para realizar. Mas essa palavra tetelestai, ela tinha um outro significado naquela época do Senhor Jesus Cristo. O sacerdote, quando ali as pessoas levavam um animal, para que este animal servisse como sacrifício, para que o sangue daquele animal pudesse aplacar a ira de Deus sobre o ofertante, o sacerdote ele verificava o animal, se ele estava puro, se ele não estava com a pata quebrada, se ele servia realmente para o sacrifício. E após o sacerdote examinar o animal e constatar que o animal estava perfeito, o sacerdote declarava ao ofertante, tetelestai, ou seja, você pode ofertar ao Senhor, você pode sacrificar ao Senhor, porque Ele está perfeito. Jesus
João, ao ver Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Pedro, ao escrever a sua primeira carta, ele fala sobre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Vamos abrir na primeira carta de Pedro? Nós vamos usar alguns textos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Só para que não leiamos o versículo sem entendermos um pouco o contexto do que Pedro está falando. Esses irmãos estavam dispersos por causa da perseguição. E a realidade é que muitos estavam já desanimados na caminhada. Pedro então os exorta a se manterem firmes no progresso da santificação. E no verso 19, que é o verso que eu quero destacar para a gente, Pedro diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha que Pedro andou com Jesus. Olha que Pedro caminhou com o Mestre pela Galileia e por outras cidades. Às vezes nós projetamos na vida de pessoas uma imagem que as pessoas são perfeitas. Depois que a gente começa a caminhar com a pessoa, conviver no dia a dia, nós somos, no caso, levados a crer que todos nós não somos perfeitos. Pedro andou com o Senhor, mas ele declara aqui nesta carta que esse precioso sangue de Jesus, esse cordeiro, ele diz, sem defeito e sem mácula. Jesus então foi este cordeiro que entregou a sua vida como sacrifício ao Pai. E como se o Pai pudesse olhar para a sua vida e dizer: meu filho, tetelestai, você é perfeito, o teu sacrifício foi aceito. Mas essa palavra tetelestai, ela tinha um outro significado na época de Jesus. Quando um artista, ele terminava de pintar o seu quadro, ou um escriba, ele terminava de escrever, ele dizia: tetelestai. E é interessante que a morte de Jesus na cruz completa o quadro que Deus estava pintando. A história que vinha escrevendo havia séculos. A cruz nos permite compreender as cerimônias e as profecias do Antigo Testamento. Assim como um artista, então, ao terminar o seu quadro, declarava: tetelestai, está terminado a minha obra-prima. Assim como um escriba, ao terminar de colocar na pena ali, sobre a pena, escrever as suas palavras, declarava tetelestai, assim também podemos observar que todo quadro pintado no Antigo Testamento, como chamamos de sombra, se cumpriu na vida de Jesus Cristo. O texto que nós lemos aqui no início da liturgia, Gálatas 4, Paulo, ao escrever aqueles irmãos ali na Galácia, ele diz que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos. Ou seja, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho, tetelestai. Mas a expressão maior, no contexto da época de Jesus, desta palavra, está consumado, era uma linguagem comercial. E eu destaco aqui para a gente, nessa noite, o uso mais significativo era esse uso comercial. Quando mercadores diziam ou queriam declarar que uma dívida estava paga, eles declaravam um para o outro: tetelestai. Ou seja, a dívida está paga. Se você quiser, depois de pagar talvez o cheque especial ou qualquer outra coisa, você pode chegar para o teu gerente e dizer: tetelestai. Está consumado, cancela o especial, tudo, a dívida está paga, não quero mais. Era uma linguagem também comercial, a palavra está consumado. Por isso que quando Jesus, ao declarar e bradar aqui, nesta sexta declaração ali na cruz, está consumado, esta declaração também significa: a dívida foi paga. Aqui Jesus cumpre o que nós chamamos da obediência ativa e da obediência passiva. O que significa isso?
a obediência ativa de Jesus, ou seja, ele estava debaixo da lei, obediente a todas as exigências que a lei exigia. Quando Jesus então declara tetelestai, ele diz: Pai, eu te obedeci ativamente, eu me submeti à lei para cumprir aquilo que Adão não conseguiu cumprir. Para a gente, hoje, termos comunhão com Deus e vida com Deus, nós chamamos que isto é pacto das obras, ou melhor, pacto da graça. Mas para Jesus foi o pacto das obras. Ele cumpriu aquela obediência que os nossos pais não conseguiram cumprir. Mas ao declarar tetelestai, que a dívida está paga, Jesus também obedeceu passivamente. O que significa isso? Ele se colocou na penalidade da lei. Ele sofreu em nosso lugar. Isaías, que profetizou, um dos profetas que mais falou da vida do Messias, declarou: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Quando Jesus brada então, irmãos, tetelestai, está consumado, ele está declarando para mim e para você e para o Pai: a dívida está paga. Eu não preciso, com a minha vida, tentar pagar algo a Deus, porque eu não vou conseguir. Mas como Jesus Cristo era homem, mas também era Deus, o seu pagamento foi infinito. O seu pagamento foi para todos nós, para aqueles que o Pai lhe entregou. Só um texto que fala um pouco sobre isso. Abra comigo em João capítulo 1, ou melhor, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 24. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 24, e nós vamos até o verso 28. Eu gostaria que vocês me ajudassem na leitura. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 24 até o 28. Leiamos. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos como sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que aguardam para a salvação. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo? Que o sacrifício de Jesus Cristo foi único. O sacerdote que eu comentei aqui, que ao receber um cordeiro examinava para declarar tetelestai, ele precisava fazer isso todo ano, pelo menos para a nação, ou pela nação. O autor da carta aos Hebreus diz aos seus destinatários: Jesus fez isso uma vez para sempre. E ele fez isso com a sua vida. Voltando a João, o versículo 30 encerra dizendo: e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Era muito comum aqueles que morriam neste ato de crucificação naquela época manter a sua cabeça erguida, morrer com a sua cabeça ereta. Por quê? Para tentar, obviamente, respirar. E depois que dava o último suspiro, os soldados reclinavam a cabeça.
É interessante que João, ao narrar estes últimos momentos de Jesus, diz que ele inclinou a cabeça e se rendeu. Ou seja, a morte de Cristo não foi algo que aconteceu sem querer, aleatoriamente. Não, ele mesmo se entregou por nós. Há uma pergunta que em algumas mensagens, ou numa mensagem que nós podemos fazer: quem matou Jesus? Podemos responder: Judas, porque foi ele quem entregou. Podemos dizer: os soldados. Podemos dizer: Pilatos. Mas também podemos dizer: ele mesmo se entregou voluntariamente por todos nós. Nós estamos, irmãos, diante da mesa do Senhor. Paulo, quando instrui a igreja de Corinto, ele diz que quando comemos e bebemos, nós anunciamos a morte do Senhor. Para concluir, está consumado. Eu disse o que significava esta palavra no contexto da época. O que significa estar consumado para nós? Significa que os sofrimentos e os estágios da humilhação de Cristo estavam chegando ao fim. Na teologia nós chamamos que Cristo teve o estágio da humilhação, que começa na sua própria encarnação, porque ele, sendo Deus, se limitou a estar dentro de um ventre de um pecador, ou no caso de uma pecadora, e este estágio continua. E a sua crucificação, a sua morte na cruz, faz parte dos estágios da sua humilhação. Mas quando Jesus declara: está consumado, ele declara para todos nós que todo aquele estágio de humilhação estava chegando ao fim. Quando declaramos hoje: está consumado, significa que todo o conselho e mandamento do seu Pai estavam cumpridos. Jesus, como filho, foi obediente até a morte, e como diz o autor, morte de cruz. Está consumado também significa que todos os tipos e profecias do Antigo Testamento que apontam para a sua vinda estavam cumpridos e respondidos ali na sua vida. É interessante que até hoje muitas igrejas vivem o judaísmo com bandeira de Israel, com shofar, ou é shofar que eu acho que chamam, né? Fica, aí vem um povo, aí pega do shofar, derrama azeite e fica com aqueles ritos todos, que eram leis cerimoniais, que na verdade apontavam para Jesus. E naquele momento ali, quando Jesus declara: está consumado, é que toda a lei cerimonial se cumpriu no Senhor. Aquilo que é sombra, agora é realidade em Cristo. Por isso que ele disse: está consumado. Está consumado significa que a transgressão chegou ao fim. Cristo então traz a justiça de Deus e imputa e coloca sobre aqueles que são seus. Está consumado significa que a obra de redenção e salvação do homem está concluída. Eu não sou salvo pelas obras. Paulo mesmo, ao escrever a carta para aos Efésios, ele diz isso, que nós somos salvos o quê? Pela graça. Ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Às vezes perguntamos a algumas pessoas e elas dizem, ao perguntada: por que você vai para o céu? Você acredita que vai para o céu? Ah, porque eu sou bom. Ah, porque eu dou a vaga no ônibus para os idosos e os deficientes. Ah, porque eu não xingo ninguém. Ah, porque eu sou isso. Tudo isso não passa de trapo da imundícia. Porque somente a obra de Cristo pode nos conduzir a Deus. Quando Cristo então disse: está consumado, para a gente significa isso, que a obra da redenção e salvação nossa foi concluída. Significa também um golpe fatal em Satanás. Satanás pensou que estava tendo vantagem, mas a morte do Senhor na cruz, como diz o texto que lemos,
Satanás foi despojado, ele foi destruído através da obra do Senhor. Está consumado significa uma fonte de graça está aberta. O pastor Tiago, hoje pela manhã, ele falou um pouco sobre a pregação do Evangelho. Esta pregação do Evangelho, ela serve como fonte de graça, mas ela serve também como fonte de condenação. Todos que estamos aqui, por exemplo, nessa noite, ao comparecermos um dia diante do tribunal de Deus, não poderemos declarar: Senhor, mas eu nunca ouvi isso. Mas, Senhor, Jesus era suficiente? Para aqueles que recebem essa fonte de graça, isso é bênção. Mas para aqueles que negam, é juízo de Deus. Mas hoje, a fonte de graça está aberta, porque Jesus disse: está consumado. Está consumado, por fim, significa que uma fundação de paz e de felicidade e de alegria no Espírito foi proporcionada por Cristo. Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele diz que reconciliados, pois, com Deus, devemos ter o quê? Paz. Porque quando Cristo bradou, está consumado, em outras palavras, ele trouxe a reconciliação com o Pai. Porque outrora éramos inimigos, a ira de Deus estava sobre nós, mas ali Cristo teve força suficiente, após 3 horas de trevas, experimentando dor, o afastamento do Pai, ele pôde bradar: está consumado, para que a fundação de paz e de alegria no Espírito fosse inaugurada. Eu queria algumas aplicações práticas para a gente. A primeira eu destaco aqui, quando no início do verso 28 diz que Jesus declarou: tenho sede, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus, ele tinha prazer de cumprir aquilo que o Pai declarou para ele na palavra. Esta declaração, tenho sede, estava lá no Antigo Testamento, nos Salmos messiânicos. Jesus teve prazer de cumprir a palavra de Deus. Queridos, que tenhamos também de prazer de cumprir a palavra de Deus. O salmista do Salmo 119 diz que os mandamentos do Senhor, eles não são o quê? Pesados. Mas ele tinha prazer de cumprir a vontade de Deus. Que nesta noite saiamos daqui resolutos para a nossa caminhada com o Senhor, de ter prazer de cumprir a palavra dele, assim como Jesus cumpriu. Jesus teve cuidado de cumprir as Escrituras na sua vida. Cristo preferia receber uma afronta a ver qualquer profecia não cumprida na sua vida. Isso devia ao fato dele ter satisfação nas coisas do Pai. Que tenhamos, amados irmãos, queridos visitantes e convidados nessa noite, prazer na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Porque reconciliados com Deus, temos paz. Tetelestai, está consumado. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e se preparasse agora para o momento que o Senhor mesmo disse que era o momento da nossa comunhão com Ele. Nosso mestre não está aqui fisicamente presente, mas espiritualmente Ele está presente. E diante da mesa podemos observar o pão, que é o seu corpo, sinal do seu corpo, e o cálice, o seu sangue, sangue da nova aliança. Queria que você agradecesse a Deus nesse momento. Que você saia dessa noite aqui certo de que Cristo cumpriu cabalmente a sua obra. Tetelestai,
a dívida está paga. Às vezes saímos de alguns lugares, de alguns credores, após o pagamento saímos aliviados. Mas este exemplo não se compara. O pagamento da dívida eterna que nós tínhamos com Deus. Senhor, nós te agradecemos pela sua entrega voluntária e resoluta em nosso lugar. Esta paz que temos em nossa alma é porque o Senhor cumpriu cabalmente o propósito que o Pai tinha enviado o Senhor. Senhor, nós queremos valorizar e viver também para a Tua glória. Assim como, ó Deus, o Senhor viveu para a glória do Pai e cumpriu, queremos viver o Teu propósito para as nossas vidas. Tu nos deste o Teu Espírito e a Tua Palavra para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, diante daquilo que o Senhor tem entregue às nossas mãos, entregue à sua igreja, ajuda-nos, ajuda a tua igreja a também declarar: está feito, Pai, o serviço. Ó Deus, iremos participar então deste momento de comunhão, que seja um momento verdadeiramente de fortalecimento para a tua igreja, para o teu povo, onde o Senhor possa transmitir tudo aquilo que necessitamos para a nossa caminhada, para a nossa peregrinação nesta terra, neste deserto. Portanto, ó Deus, que o Senhor comunique então as tuas bênçãos neste momento, em nome de Jesus. Amém.